Voltando aí para Americanas, o Ricardo Koppenfeldmacher, não sei como é que fala, Neppelmacher, o Ricardo da RK Partners, diz que muitas empresas ainda vão pedir água. Isso aqui é uma coisa que a gente já falou aqui, existe um efeito cascata para esse calote das Americanas, né? O que acontece? Ela não paga os bancos ficam mais restritos na concessão de crédito, e aí tem menos crédito, é uma das coisas que o Ministério da Fazenda também está olhando, o Banco Central também está olhando, porque você pode ter um choque de crédito, uma falta de crédito, que aí leva para problemas maiores ainda. Então, algumas outras empresas, obviamente, vão ter problemas com acesso a crédito, e outras, inclusive, talvez fiquem pelo caminho, porque eram fornecedores que estavam contando com aquele dinheiro, agora isso vai demorar para entrar, e às vezes o tempo que você leva para receber é o bastante para você ter falta de dinheiro e aí ter que fechar as portas. Tá? Então, olha, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a desorganização das cadeias produtivas no pós-Covid, aliada à guerra da Ucrânia, que elevou o preço de energia e provocou inflação mundial, além do caos político interno aqui no Brasil, que acabou fazendo com que o nosso juro básico ficasse altíssimo. Estamos falando de uma taxa de 13,75% ao ano. Uma grande empresa está captando a CDI mais 3. Vamos parar aqui. CDI mais 3 é o quê, gente? Quando você compra uma debênture, um papel desse de crédito, né? Vocês que têm aí assessor de investimento, etc. e tal, você vai ver lá, o cara está pagando CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se o cara está pagando, ele está pagando para você CDI mais 3. Isso está dizendo que ele está se endividando a CDI mais 3 pontos percentuais, o que seria 16,75% ao ano. Isso as empresas grandes, que têm menos risco de crédito. Agora você imagina as médias e pequenas. Segundo ele ainda fala aqui, ó, pode voltar aí. Uma empresa média, a CDI mais 6, está emprestando praticamente a 20% ao ano. E é muito difícil uma empresa que está alavancada não ter esse tipo de problema. E lembre-se, vocês podem ter emitido esse papel lá quando o juro era 3, 4% e pensar, beleza, vou pagar 4 mais 6, dá 10, está tudo bem, eu consigo fazer isso aqui funcionar. Agora que o juro, em um ano e pouquinho, passou de 2 para 13,75, fica bem difícil do cara sobreviver, e é por isso a grita do governo Lula em função da taxa de juros, porque isso, obviamente, vai restringindo as condições econômicas e vai piorando a vida de muito empresário. E aí piora basicamente tudo, né? Se o empresário não cresce, ele não emprega, se ele não emprega, ele não paga, se ele não paga, a pessoa fica desempregada sem dinheiro, e aí a gente tem uma bola de neve ou um círculo vicioso aí que vai piorando tudo. Ele fala o seguinte, ó: o grau de alavancagem das empresas, até por causa da crise, é mais ou menos metade do que a gente via no governo Dilma. A alavancagem é dívida, tá? Então as empresas têm menos dívida do que tinham na época da Dilma, porque como você teve já todos esses choques, as empresas ficaram menos alavancadas, né? Elas pegaram menos crédito porque elas estavam com medo. E acabou que isso vai ter até um efeito, o efeito desse crédito muito caro não vai ser sentido tão fortemente em função da saúde fiscal que essas empresas tinham. É claro, sempre falo isso aqui, empresa mais alavancada, obviamente, vai sofrer mais em um ambiente como esse. Mas aquelas que estão alavancadas estão passando um perrengue danado, especialmente nos setores dos quais os bancos estão mais apavorados, como o varejo. Aí, a situação de crédito, de renovação de linhas tem sido dramática. Esse movimento que a gente começa a ver com Americanas é o início de uma onda que virá por aí, de empresas médias e grandes pedindo água. Mas você que acompanha o nosso querido Morning Call, tá com a plaquinha levantada aí, eu já sabia, porque a gente já conversou sobre isso aqui e eu já tinha falado sobre isso. O Bradesco também acusa Americanas, aquelas trocas de acusações do BBB da Americanas. O Bradesco está dizendo que a Americanas está tumultuando a recuperação e diz que o recurso do banco apresentado à STF é midiático. Pode subir rapidinho aí, Joel, só para a gente dar isso aqui, ó. Nota: os advogados americanos afirmam que a intenção do Bradesco nunca foi de investigar as razões de inconsistências contábeis, mas sim tomar medidas midiáticas o que possam lhe trazer vantagem perante a recuperanda, com o único propósito de prejudicar e tumultuar o regular processamento do processo judicial do grupo Americanas. Isso tem a ver lá com aqueles e-mails, né? Sobe um pouquinho aí, Joel, por favor.
Ó, era o acesso aos e-mails. E a Americanas acusou aí o Bradesco de estar tumultuando a recuperação judicial. Muito bem. Imagina você que tem uma dívida de alguns bilhões para receber e seu objetivo é tumultuar o processo. Cada um, quem não chora não mama, não é mesmo?